Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 12, das lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens. O assunto da lição: as cidades de refúgio são estabelecidas. Nós continuamos aqui no nosso segundo trimestre, estudando o livro de Josué. Estamos chegando agora a partir do capítulo 20, falando sobre as cidades de refúgio e as cidades dos levitas. Lembrando que você pode adquirir o slide desta lição para você ministrar na sua escola bíblica dominical. É só você acessar www.ebdenfoco.com e confira. Além do slide em PowerPoint, totalmente colorido, com animações, muito bem elaborado, você encontra os conteúdos gratuitos, que são as aulas em vídeos, as aulas em áudio, o subsídio em PDF e conteúdo extra. Tudo para ajudar você a ter uma aula da escola dominical rica em conteúdo. O ebdenfoco.com, então, prepara todo esse conteúdo para você. O slide em PowerPoint, para você que é assinante, se você ainda não é assinante do ebdenfoco.com, assine o ebdenfoco.com para adquirir os slides em PowerPoint, tanto da classe de jovens quanto da classe de adultos, e o mais é conteúdo gratuito para você. Lembrando que nosso próximo trimestre está chegando e nós temos novidades aí nesse próximo trimestre. O ebdenfoco.com está lançando a sua revista da Escola Dominical, né? Nós vamos estudar aí, o conteúdo que nós preparamos para estudarmos é o fim dos tempos, né? Nós vamos tratar aí de escatologia, num sentido bem próprio da Assembleia de Deus, né? Entendendo a visão pentecostal da escatologia. Você que é assembleiano, você que deseja conhecer mais sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, que infelizmente não é um tema muito explorado nas nossas igrejas, então você precisa adquirir, ou melhor, você precisa baixar, né? Porque essa revista ela não será paga, a revista não será paga, apenas os slides. Se você já é assinante, então você já tem o slide. Se você ainda não é assinante, você precisa ser assinante para ter os slides da nossa lição bíblica da Escola Dominical com o tema O Fim dos Tempos, né? Você que deseja ter um conhecimento mais claro e mais aprofundado sobre o fim dos tempos na perspectiva pentecostal, essa é uma revista maravilhosa. Nós tivemos muita dedicação para produzir esse conteúdo para você. É só você acessar www.ebdenfoco.com, ou se você for usar a revista da CPAD, porque nós já falamos isso aqui, com certeza os irmãos já estão cientes disso. A CPAD não lançará uma revista nova, ela vai relançar uma revista de 1993, com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Haverá o slide também em PowerPoint dessa revista, todo o conteúdo normal para essa revista também. E se você desejar repetir as lições que já estão sendo ministradas, porque tem muitas igrejas que não estão tendo escola dominical, ou usar qualquer outra revista da escola dominical da CPAD desde 2016, nós temos os slides e todo o conteúdo que você precisa, tá bom? Então, nesse terceiro trimestre você tem a revista da escola dominical editada pelo ibdenfoco.com, a revista da CPAD, que será um relançamento de 1993, e se você for repetir qualquer uma das lições da CPAD desde 2016, do terceiro trimestre de 2016, você vai encontrar tudo o que você precisa no site ebdenfoco.com, tá bom? Então vamos lá para a nossa lição. Como já foi dito, a lição é a lição de número 12, falando aí sobre a criação das cidades de refúgio e das cidades dos levitas. O texto do dia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É o Salmo 46, verso 1. Esse é um salmo muito conhecido, né? E fala da confiança no Senhor como refúgio e fortaleza. Isso, sem dúvida, é uma verdade que deve estar presente no coração do cristão. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A nossa síntese diz: assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias
da vida, né? Nós temos aí um esclarecimento aqui do comentarista que é muito interessante, que não é à toa, né? As cidades de refúgio, ela tinha aí esse objetivo de apontar para Cristo como nosso refúgio. O nosso texto do dia se encontra em Josué capítulo 20, verso de 1 a 6, mas você com certeza já deve ter estudado esse texto, mas não se detém apenas no capítulo 20, leia o capítulo 20 e o capítulo 21 de Josué, que você vai ter um esclarecimento maior sobre esse assunto. Nossa introdução. Chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo, né? Nós vamos então conhecer alguma destas cidades que foram separadas para ser as cidades de refúgio. Eram 6 cidades, as cidades de refúgio. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Essa é uma história que a gente já vem falando desde o início da lição, de que os levitas, eles não receberam terras, eles não receberam heranças, eles não receberam regiões para eles habitarem como as outras tribos. Os levitas, eles eram os responsáveis pelo tabernáculo e posteriormente pelo templo. E no entendimento de Deus, eles não deveriam possuir terras, porque eles não eram guerreiros e eles não podiam então conquistar terras como os outros. Eles eram oficiais do templo. Então, desde a época de Moisés, Deus já havia falado que separariam essas cidades para os levitas. Então, os chefes, os líderes dos levitas, vêm até Josué para reivindicar estas cidades. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor, né? Josué é um homem muito piedoso, Josué é um líder governado pelo Espírito Santo, ele faz exatamente aquilo que o Senhor havia ordenado. Aqui eu aprendo uma coisa muito interessante, que a igreja, quando ela tem um líder que é governado pelo Espírito Santo, toda a palavra de Deus, toda a vontade de Deus é cumprida através dele na igreja. Concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galarde a sua missão. Essa aqui é uma parte só para esclarecimento, são as 2 tribos e meias que ficaram da além do Jordão, né? A meia tribo de Manassés, Ruben e Gad, né? Estas 2 tribos e meias, eles ficaram da além do Jordão. E havia um acordo entre eles e desde Moisés, né, que eles, mesmo habitando da além do Jordão, eles atravessariam o Jordão e ajudariam o povo a conquistar a terra até que o povo estivesse na terra. Só depois que os homens de guerra voltariam para suas terras. E assim concluído, eles voltam para as suas terras. Deus ordena estabelecer cidades refúgio, nosso primeiro tópico. Primeiro ponto do primeiro tópico diz: Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Homicídio culposo é aquele sem intenção de matar, ou seja, aquele sem premeditação, aquele que não foi feito de forma premeditada, planejada, né? Por um acidente, enfim. Esse é o homicídio culposo, quando ele é cometido sem a intenção, né? Sem a intenção de cometer o ato. Na Terra Prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Portanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão
por vingança, né? Qual é a ideia de Deus aqui? Evitar a, o aumento da violência, né? Porque havia leis, né? Que a gente precisa entender. Havia leis específicas que aquela pessoa que cometia um homicídio propositadamente, né, um homicídio doloso, ele era julgado e era morto, certo? Se ele fizesse isso com o seu irmão israelita, ele era morto. Mas para aqueles que praticavam o homicídio culposo, aquele que não tinha a intenção de matar, havia este recurso, né? Talvez alguém possa pensar aqui, esse aqui é o jeitinho israelita de manter a injustiça. Na verdade, esse é o jeito de Deus de manter a justiça, né? Deus cria as cidades de refúgio para evitar que alguém não inocente, mas não mal, uma pessoa que não era mal, ela não era uma pessoa má, ela não era inocente porque ela cometeu um crime, mas ela não era má, porque ela cometeu o crime de forma culposa, né, sem dolo. Então Deus criou essas fortalezas para que essas pessoas fossem preservadas da morte. Mas que é importante entender que elas eram preservadas de um assassinato, de uma vingança, mas elas não estavam livres de um julgamento. Quando chegavam lá na cidade de refúgio, ela tinha que procurar os oficiais daquela cidade e eles eram levados a julgamento. Se fosse confirmado que o homicídio era culposo, ele ficaria lá protegido. Se fosse confirmado que era doloso, ele seria morto. Sendo que 3 destas cidades haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada em Canaã, né? Moisés já havia determinado quais seriam estas cidades. O acusado de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, iria à cidade de refúgio, lugar da salvação, o mais rápido possível antes que o vingador do sangue lhe alcançasse, né? Lá apresentaria seu caso à porta da cidade, à sala da audiência, e havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido a júri popular. Então, o que eu disse antes, não era uma forma de assegurar a impunidade. Não, era uma forma de assegurar a justiça. Porque, por mais que culpado fosse ele não era uma pessoa má, ele não era um assassino, né? Havia cometido um crime de forma culposa, sem a intenção. Então, ele precisava de um julgamento justo, de uma proteção, aonde ele teria tempo para poder se defender. Porque se deixasse ele fora da cidade de refúgio, alguém da família poderia matá-lo por vingança. Então a cidade de refúgio era para protegê-lo. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Ele ficaria lá morando, preservado de uma vingança. Analisando esses detalhes, maravilhamos-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça, né? Quando você comete um erro, que você não é um pecador inveterado, um pecador persistente, mas cometeu um erro e reconhece esse erro e se arrepende, Deus, ele perdoa. O significado espiritual das cidades de refúgio, segundo ponto do primeiro tópico. Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança de soldados armados e etc., mas sobretudo pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto. Se nossos olhos fossem abertos e pudéssemos ver a proteção de Deus, né? Deus está nos protegendo. A proteção divina é aquilo que nos mantém de pé. O acusado aqui de cometer esse crime, o fato dele estar dentro da cidade de refúgio, ele já gozava da proteção divina. Assim são tipos do Senhor Jesus Cristo,
Pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a ele, arrependidos, buscando segurança eterna, ele lhes tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não pequem mais. Um fardo leve. É isso que diz Mateus 11:28. E em contrapartida oferece-lhes alívio e refrigério. Mateus 11, 28 e 30. Então, todo aquele que se achega a Cristo de forma honesta, né, de coração arrependido, encontra-se alívio para o seu fardo. Terceiro, o perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio desde que ele nunca saísse dela. Entretanto, diz Números 35, 26 e 27, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade, de seu refúgio, e o matasse, não seria culpado do sangue, né? Porque você deve lembrar da lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Que essa lei dizia? Essa lei tinha o propósito de recompensar a altura. Por exemplo, se você pisa no meu pé, eu só posso pisar no seu pé. As pessoas sempre deturpam essa lei, né? As pessoas acham que a lei do talião, ela dizia que a violência se pagava com violência, que tinha que ser assim. Não é essa a ideia da lei. A ideia da lei é que o agressor não podia revidar além daquilo que ele havia sofrido. Entende? Que o objetivo é que não houvesse uma injustiça ainda maior, que um problema pequeno se tornasse um problema ainda maior. A ideia é, se o cara pisou no seu pé, ele só pode pisar no seu pé, ele não pode cortar a sua orelha. Então, essa era a ideia da lei. Então, a lei, uma vez que a pessoa assassinava alguém da família de forma premeditada, de forma dolosa, alguém da família, o vingador, podia matá-lo sem culpa, porque era a lei do talião, né? Era a lei que retribuía a altura àquela ofensa. Por isso que o texto está dizendo que se ele encontrasse a pessoa fora da cidade de refúgio e o matasse, não seria culpado daquele sangue, porque tecnicamente ele estaria no direito de vingar aquele seu ente querido. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio e que se assemelha à promessa de Jesus de que suas ovelhas não seriam arrebatadas de sua mão. Ninguém jamais pode tirar-nos das mãos de Jesus. Todavia, inexistia a proibição que o homicida saísse da cidade. Ele poderia transpor os portões externos e seguir seu caminho, o que seria muito perigoso diante da fúria do vingador do sangue, né? Seria muita estupidez também, né? Sabendo que ele corre o risco de vida, sair para fora da proteção, correndo o risco de ser assassinado. Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio chamada Jesus Cristo não é uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. Eu sempre tenho um pensamento um tanto quanto diferente dessas questões. Eu sempre me pergunto, o que levaria uma pessoa que conheceu de verdade Jesus, que foi salvo de verdade, sair de Cristo? Eu não acho que isso seja uma coisa tão sensata. No mínimo, seria como uma pessoa preferir um prato de lavagem quando ele tem um banquete do melhor, do mais saboroso na sua frente. Se você tem Jesus, você sabe quem é Jesus, você goza das delícias do reino de Cristo e você ainda decide sair, ir para o mundo, ir para a lama, há um problema muito sério. Ou você é muito estúpido, ou você não entendeu nada sobre Cristo. Os levitas exigem sua herança.
a demora em receber a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio, no que foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles, né? Eles deveriam habitar nessas cidades, né? Como havia prometido Moisés antes da sua morte. Mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles as reivindicaram. Houve aí uma displicência, um atraso em virtude de tudo aquilo que estava acontecendo, mas os levitas reivindicaram e foram atendidos. O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Por isso deve-se ter todo cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino. Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Particularmente não entendi nada do que o comentarista quis falar com isso aqui, então fica aí vocês para estudar e entender. O estabelecimento das cidades dos levitas. Os levitas receberam 48 cidades e em volta delas ficariam resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha para o pasto e mais 450 após, 900 metros ao todo de cada lado, norte, sul, leste, oeste, e a cidade no meio. Né? Era uma forma de dar a eles espaço para cultivo, criação de gado e algumas outras atividades. Para ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço, por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Né? Eles estavam em cidades já fortificadas, já preparadas, e onde eles não precisavam guardar essas cidades, não precisavam treinar soldados, porque a cidade era uma cidade fortificada e estava dentro de território de outras tribos que já faziam essa guarda. Deus, em sua sabedoria, melhor dizendo, porém deu aos sacerdotes as cidades nas terras de Judá e Benjamim, próximas a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei. E ali se edificaria o templo do Senhor. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus, e por isso eram sustentados por Israel. Deus cuida daqueles que ele chama. Isso é importante nós refletirmos, porque eu já falei isso antes numa outra edição, por mais que eu não concorde com a comparação dos levitas com os ministros, né, dos sacerdotes com os pastores, não vejo isso no Novo Testamento, não vejo os apóstolos se assemelhando a isso, muito pelo contrário, mas sim, é correto, a Bíblia no Novo Testamento afirma isso de forma categórica, aquele que vive para a obra deve ser sustentado por ela, é legítimo. Né? Às vezes muitas pessoas dizem que não diziam, não oferta para não sustentar pastor. Na verdade, o que a igreja não deve é enriquecer pastor, mas sustentar sim, porque ele está a serviço da obra. A fidelidade de Deus, terceiro ponto. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus cumpriu. E que enfim chegara o tempo da paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados e nenhum de todos os seus inimigos pôde resistir. Né? Nós estamos vendo aqui que Deus então cumpre a sua promessa a Abraão. E de que o povo moraria na terra, que conquistaria a terra. Está aí o povo na terra. Todas as coisas que sucederam desde os dias em que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Os rebeldes ficaram pelo caminho. O salmista diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. O apóstolo João diz que aquele que saiu do nosso meio é porque não era dos nossos. Os fiéis alcançaram a promessa. Os rebeldes ficaram pelo caminho. Terceiro tópico. Josué abençoa aos Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés.
as duas tribos e meia são despedidas, né? Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles, né, que é da além do Jordão. Eles preferiram ficar da além do Jordão, isso já com um acordo ainda com Moisés. Claro, Moisés não gostou nem um pouco, mas eles fizeram um acordo de passar o Jordão e ajudar as outras tribos a conquistar a terra. Quando terminou, eles voltaram para a sua terra. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar seus familiares. A missão que lhes foi outorgada e que abraçaram com todo o empenho estava concluída. Foram leais aos seus irmãos, obedientes ao mandato do Senhor, que é muito importante, né? Lealdade é uma coisa que nos tem muito nos tempos atuais, mas aquelas duas tribos e meias foram leais aos seus irmãos, colocaram-se na linha de frente e foram para a batalha ajudá-los a conquistar a sua terra. Esta é uma característica do povo de Israel, né? E nós aprendemos que nós somos um povo, o mesmo povo, nós cristãos, e devemos trabalhar uns pelos outros. Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completarem todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que os propósitos de Deus serão sempre alcançados, né? Nem todos conseguem, esses, como diz 1 Coríntios, sofrerão a perda, né? Mas é assim mesmo. Às vezes as pessoas se enganam e acham que a sua missão vai além, mas na verdade ela tem sim um ponto final. É importante nós pensar isso. E o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, de que uns plantam, outros regam, outros colhem, mas Deus dá o crescimento, nos explica que há um tempo para tudo e a missão de um não é necessariamente até o final do ciclo, mas cumprir aquilo que Deus propôs para ele. A conquista integral de Canaã, conforme pronunciada pelo Senhor, cumpriu-se séculos após no auge da monarquia. Nós já falamos sobre isso na outra lição. O auge da monarquia é os reinados de Davi e Salomão. Exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor, conforme determinação de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos de outras tribos. Como eu disse, grande atitude de lealdade, de irmandade, muito importante nós aprendermos, especialmente naquilo que concerne a missões. Nós não podemos simplesmente ficar no nosso conforto enquanto os irmãos estão lá sofrendo pelo Evangelho. Nós precisamos, de alguma forma, nos engajar e participarmos deste trabalho também. Josué exortou aqui: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Então, é muito interessante que quando Josué despede aquelas duas tribos e meia, ele se preocupa em fazer com que eles obedeçam a Deus. Mesmo que eles não estivessem juntinho dos outros, estivessem separados do Jordão, mas eles ainda eram povo de Deus, ainda eram filhos de Israel. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis, mesmo estando distante. Que grande advertência para as igrejas dos dias atuais. Que grande advertência para nós, individualmente. Mesmo quando nós não estivermos nas celebrações, no culto, no templo, mas nós ainda continuamos filhos de Deus, povo de Deus. Precisamos continuar mantendo o nosso compromisso com Deus, de uma vida santa e piedosa. O altar junto ao Jordão.
Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um visto altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifício, mas apenas de um memorial, as tribos que ficaram a oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. A preocupação dos sacerdotes, dos líderes, era de que eles estivessem se voltando a outros deuses. Era uma preocupação legítima de quem é o líder espiritual da nação, né? Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidades no serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. É importante que a gente se preocupe, né, com o que o irmão está fazendo nesse sentido, com a vida que ele está levando, com o amadurecimento espiritual dele, se ele não está se desvirtuando, se ele não está seguindo uma teologia pagã, uma teologia antibíblica. Então, esse cuidado é importante. Quem lidera, você que é professor, você que está ouvindo essa aula agora, você que é líder, quem lidera tem essa responsabilidade sim, né? Os sacerdotes, os líderes das tribos que estavam da além do Jordão dentro da terra de Canaã, eles se preocuparam e a preocupação era legítima sim, porque apesar dos Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés estar do outro lado do Jordão, eles também faziam parte do povo de Deus e estava sob a supervisão daquele sacerdócio levita. Conclusão. A principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso refúgio, é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança, paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males, né? Essa é uma segurança que nós precisamos aprender. É muito importante aprendermos a estarmos seguros em Cristo. Eu li uma frase esta semana que diz assim: ninguém deve estar tão seguro em casa e tão preocupado no leito de UTI, porque Deus é quem nos guarda. Ele nos guarda em casa e Ele nos guarda também no hospital, né? John Piper diz que Deus comunicou com ele uma verdade importante sobre a vida dele quando ele estava com câncer, que foi: vivo ou morto, você está comigo. Nós devemos ter esta convicção, esta segurança, especialmente nos tempos que vivemos. Então chegamos ao final de mais uma lição. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.